Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 154. Então, capítulo 25, Livro dos Médiuns, Evocação das Pessoas Vivas. Logo nós terminamos esse tema. Acredito que sim. O próximo capítulo é o capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Mas antes nós temos que terminar o 285, que é a telegrafia humana. Mas é só uma pergunta também. Aqui é na pergunta de número 50. Olha só que interessante. Kardec pergunta aos bons espíritos da seguinte forma: poderia o espírito de uma pessoa viva, então já começa. Poderia o espírito de uma pessoa viva, isso é pegadinha, isso é sentido duplo, porque não é o espírito de uma pessoa viva, é a alma de uma pessoa viva. Então eu vou bater nessa tecla até o final. Mas vamos, só para você ver como que é uma pegadinha, no sentido duplo. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar, como se dá com os espíritos errantes? Olha só para você ver. Como se dá com os espíritos errantes? Quais são os espíritos errantes? O que significa espíritos errantes? Em que condições eles se encontram? Os espíritos errantes é tido como os seres que já esteve no corpo físico, desencarnou e encontram-se na erraticidade. Então, observe como temos que ficar bastante atento a isso. Porque aqui Kardec começa fazendo a pergunta integrada de uma certa forma, tratando ele de espírito e não de alma. Mas, ao mesmo tempo, ele já encerra a pergunta tratando de espírito. Olha só para você ver. Ó. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar, como se dá com os espíritos errantes? Não tem fundamento. O fundamento está em nós esmiuçar. Aí você pode dizer assim, mas então Kardec errou. Aí eu uso aquele termo de sempre. Kardec nunca erra, nunca errou, aliás. Mas ele deixa dessa forma aqui, para que possamos raciocinar. Porque olha só para você ver. Seria dessa forma, ó. Poderia a alma de uma pessoa viva ser constrangida por outra alma a vir e falar, como se dá com os espíritos errantes? Aí sim começa abordando-se alma e termina como espíritos errantes. Aí tudo bem. Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma: entre os espíritos, seja, aí tem um outro sentido duplo aqui.
entre os espíritos, seja de mortos ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral. E bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição. Isso é óbvio, que jamais que um espírito superior ele se prestaria a esse tipo de trabalho, né? De forçar o outro, de obrigar o outro a se confessar e a narrar uma história contra a vontade dele. É o sentido da pergunta e o sentido da resposta. Mas acontece que até mesmo na resposta dos bons espíritos tem um sentido duplo aqui, porque observa, entre os espíritos, né? Sejam de mortos, ora, espíritos de mortos? Eu nunca vi isso. Mas você entende, com todo respeito, se você entende, que na época, se hoje, 2022, necessitamos, os bons espíritos necessitam mudar certos termos, certos conceitos, contextos. Você entende que naquela época, em 18 de abril de 1857, quando surgiu o primeiro livro da Doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, naquela época, a ignorância era muito maior, vamos dizer assim. E é óbvio que os bons espíritos, eles tinham que usar esses termos para representar melhor. Porque se eles usassem outros termos, obviamente as pessoas não iam entender. Se hoje muitas pessoas não entendem, agora imagina naquela época. Então tem pessoas que às vezes ele lê a pergunta aqui de número 50, ele lê a resposta e não raciocina. Por exemplo, olha só para você a resposta. Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos. Então você observa que não há muita coisa que ser feito, até porque é a forma que existe, é a forma que há, de acordo com o nível evolutivo da humanidade. É lógico que os bons espíritos, eles respeitam os desígnios das leis divinas. Mas acontece que devido ao nível evolutivo e à época também, nós temos que entender que mesmo os bons espíritos, por uma questão de respeito à evolução dos seres, eles procuram adaptar. É lamentável ter que dizer isso. Eles vão adaptando aqui, adaptando ali, até chegar na condição ideal, de acordo com a evolução de cada qual. Então, aqui tem uma nota de Kardec muito interessante que trata a respeito desse assunto. Este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má,
né? É óbvio que, de acordo com o que Kardec perguntou e de acordo com a resposta dos bons espíritos, este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Isso é muito relativo, né? Porque nós sabemos que é difícil arrancar a um espírito certos segredos que só ele sabe. Como também é difícil arrancar certos segredos a uma pessoa. É difícil. Ainda mais aquelas pessoas assim, como se diz? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela é da pá virada, né? Como se dizem. Aquela pessoa é muito sistemática, é da pá virada. Não vou nem perguntar, porque eu sei que se eu perguntar, vai entornar o caldo. Mas nós sabemos também que existe pessoas que não têm, como se diz aqui na Terra, tramela na língua. Você não precisa nem perguntar à pessoa, que a pessoa já vai contando tudo. Ainda mais se, por uma questão de justiça, e também se a pessoa estiver assim, ressentida, magoada, aí que ela abre a boca mesmo. Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor, né? Então você viu bem. Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve. Então você entende aqui que um espírito evocado, a sobrinha quis saber a respeito do testamento, se ele a beneficiara. Por acaso o senhor me beneficiou? Então olha só para você ver. E terás em breve a prova. O espírito disse. A coisa era de fato real. Mas poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Olha só para você ver. E cobrinha até na família. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara. Então, olha que coisa mais complicada. A sobrinha, numa sessão espírita, vamos dizer, né, espírita, tem lá minhas dúvidas, mas tudo bem, evoca o tio, né, o tio dela, para saber dele, para saber. Olha só para você ver, o tio ainda está vivo.
ela evoca a alma do tio dela numa casa espírita, para saber do tio, né, em alma, evocada ali, se ele a beneficiara, né, ali no testamento. Pois bem, e o tio dela ali a esclarece que sim, e terás em breve a prova. Quer dizer, lógico que no meu testamento eu estou te beneficiando. Eu estou deixando alguns bens a você. Como se fosse assim, né? Só que o tio dela retorna ao corpo físico. Tudo bem. Como o tio dela não sabia nada, porque 99,9% das almas evocadas não recobra, não tem consciência daquilo que ele mesmo tratou na evocação. E a sobrinha esperando as coisas acontecer para ela botar a mão na parte dela. Só que, por algum motivo, intuitivamente, né, sei lá como, o tio dela pega, rasga todo aquele testamento que ele havia feito alguns dias antes, até de ser comunicado, de ser evocado na casa espírita por ela. E olha só para você ver o que acontece. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, quer dizer, que sua alma tomara. Porque lá na casa espírita ele se manifestou na condição de alma. Eu estou fazendo esses retoques aqui, mas não é indo contra os bons espíritos, é que eles deixam esses termos para que a gente analise. Porque quem se manifestou lá na casa espírita não foi um espírito do tio dela, foi a alma do tio dela que ainda encontrava-se reencarnado. Desencarnado seria se o tio dela estivesse desencarnado. Ou melhor, espírito seria se o tio dela estivesse desencarnado, mas o tio dela ainda encontrava-se reencarnado. Por isso, reencarnado, alma, desencarnado, espírito. Então, mas olha o interessante, que o tio dela teve um sentimento instintivo que o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito, que quer dizer que sua alma, tomara de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Quer dizer, se manifestando lá na casa espírita, a alma do tio dela, ele tinha decidido algo. Depois, a mesma alma, já lúcida no corpo físico, tomou outra atitude contrária, que foi pegar aquele testamento, rasgar e jogar fora. Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que se não ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia é essa que nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende. Aí é óbvio, né, uma nota de Kardec, é óbvio que esse encerramento aqui, ele é verídico, né, tá certo, porque trata-se tanto do espírito desencarnado, aí Kardec já está abordando outro assunto, quanto também da alma. Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto. Há covardia em perguntar ao espírito de um morto, de uma pessoa que já desencarnou, ou de um
vivo, né, de uma alma, o que se não ousaria perguntar à sua pessoa? Então, às vezes, as pessoas faz lá algumas perguntas ao espírito, o que em vida aquela pessoa não faria aquela pergunta àquele espírito. Por exemplo, só explicando dessa seguinte forma. Por exemplo, o seu avô ainda é vivo, né? Só uma comparação. Você hoje gostaria de lhe fazer alguma pergunta. Só que algo no teu eu diz assim: não vou fazer essa pergunta não, porque meu avô é sistemático e ele pode me dar mal resposta. Tá bom. Só que daqui 2 meses o teu avô desencarna. E lá numa casa espírita que você frequenta, o seu avô se manifesta. Aí o seu avô se manifesta e você se levanta e vai até o médium ali, né, que está recebendo teu avô, e você, aquela pergunta que você gostaria de fazer quando ele aqui no corpo físico você não teve coragem, você ousa fazer ali na condição de desencarnado. Então isso é uma covardia. Como Kardec mesmo aqui está dizendo, há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que se não ousaria perguntar à sua pessoa. Ora, por que essa falta de respeito? Nós temos que respeitar de toda forma. O mesmo respeito que temos para com a pessoa no corpo físico, nós temos que ter esse respeito para com aquela mesma pessoa desencarnada. Porque ali é o mesmo ser. A única diferença é que ali ele encontra-se na condição de espírito, porque já deixou o corpo físico. Mas 2 meses antes, ele encontrava-se na condição de alma, porque encontrava-se no corpo físico ainda reencarnado. Agora, por quê? Por isso que o próximo capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Ei, mas aqui como se diz o ditado? O pau vai cair a folha. Na folha não, o pau vai cair a folha. A folha, não é nem a folha. Por quê? Porque tem tantas perguntas medíocres que as pessoas fazem aos espíritos, aos bons espíritos, que não tem cabimento. E eu vou, por mais que eu leve cacetada, mas eu vou falar o que tem e o que não tem nesse capítulo 26. Você vai ver só. Parece que eu gosto de apanhar, mas não é. Eu adotei um lema comigo: eu aguento. Agora eu não sei as outras pessoas, eu aguento. Bate à vontade. Então, tem certas perguntas que são tão medíocres, mas tão medíocres, que dá nojo. Agora, a gente entende que as pessoas às vezes fazem alguns tipos de pergunta aos mentores espirituais por falta de instrução dos membros da casa. E também pela casa ser uma casa espírita meia boca. Charlatã, mistificadora. Aí tudo bem, semelhante atrai semelhante. Você pode perguntar o resultado da Mega Sena, o que vai dar na Mega Sena, quantos números vai dar na Mega Sena. É com isso que as pessoas se preocupam. Se vai arrumar namorado, se vai casar, se não vai casar, se vai arrumar emprego, se não vai arrumar emprego.
É com isso que as pessoas estão preocupadas. Isso são perguntas que se façam aos bons espíritos? De forma alguma. Então, por isso que Kardec, ele aqui nos orienta dessa forma. Então, agora começa ele já a abordar alguns tipos de pergunta, já justamente já aproximando-se o próximo capítulo, que é o capítulo 26. E agora nós vamos para o próximo vídeo.